joia, né? Como é que vocês estão? Quem é que está aqui pela primeira vez? Olha, tem 3 pessoas começando. Sexta-feira, mas na ULI começando? Ah, bacana. Da turma de terça. Ah, bacana. Sejam bem-vindos, então. E aí, pessoal? Vamos falar hoje, né? Quarta aula. Chegando aqui no tema evolução, né? Para quem já viu, né? A gente começou a primeira aula falando sobre o que é o Espiritismo. Viemos na segunda aula sobre a aula Deus, aquela aula que todo mundo deve ter saído daqui super tranquilo, sem nenhuma fumacinha na cabeça, aquela aula bem instigante, né? A gente veio para a aula 3, vimos o espírito, né? Como é que é a Constituição, falamos do princípio inteligente, falamos do fluido cósmico universal. Evolui e vai seguindo na evolução até se constituir espírito. O fluido cósmico universal é o que vai dar origem a toda a matéria. E hoje a gente vai falar justamente como é esse passo a passo da evolução, tanto desse princípio inteligente, desse princípio espiritual, a relação dele com a matéria, né? O que é que precisa ser aprendido aí desse princípio inteligente, simples e ignorante, se relacionando com a matéria, o que é que ele adquire em cada etapa dessa evolução, e também como essa matéria evolui, né? A gente vai falar entrar um pouco em alguns pontos da ciência aqui, o que é que a ciência nos traz, o próprio conhecimento do homem traz em relação à evolução da matéria, do mundo como um todo. Beleza? Conto com a participação de vocês, então podem perguntar, aqui é um bate-papo, então se vocês puderem contribuir também aqui, é um momento de troca, certinho? Vamos lá. O objetivo geral de hoje aqui é justamente a gente demonstrar de forma clara como é que se processa essa evolução espiritual. Mas por isso a gente vai passar para a gente conhecer, né? A gente vai conhecer esses elementos gerais do universo. Então a gente vai fazer aqui um caminho bem bacana, desde do que a ciência nos traz do início do universo até o momento atual, explicar de que forma os mundos são criados, inclusive a Terra, demonstrar que a teoria evolucionista se acopla à reencarnação, explica a evolução, e explicar o encadeamento dos diversos reinos da natureza. Beleza? E aí eu trago logo, né, as teorias da nossa origem. Então a gente tem, e ao longo da história da gente, a gente teve sempre a ideia do Criador, né? A gente traz muita ideia do criacionismo. Ainda, e falando bastante daqui do Ocidente, mas a gente sabe que no Oriente também tem a ideia de um Deus ou vários deuses, cada um responsável para a criação de algum elemento. E no Ocidente, por conta do cristianismo, a gente tem muita ideia do criacionismo, né? E nessa ideia, a gente traz que, na Gênese bíblica, ela se sustenta que mais ou menos há 4.000 anos Deus cria a Terra, né, e tudo como é, de uma forma estática, então não entra e nem tem nenhuma compatibilidade com a ideia da evolução. Aí é tudo feito estático como é. Então o homem foi feito homem, cada animal foi feito animal, da mesma forma que é hoje, sem nenhuma transformação. E essa criação foram aquelas que levaram 7 dias, né, sendo que o 7º dia foi o descanso. Do outro lado, com a proporção que o conhecimento científico ele vai avançando, o conhecimento do homem do ser humano ele começa a avançar, a gente tem a teoria hoje que é a mais aceita, que é a teoria do Big Bang, que nela ela revela que houve uma grande explosão, né, onde se deu início de tudo, da expansão do universo, e ocorreu há mais ou menos 13,5 a 14 bilhões de anos atrás. Então, é uma teoria, né, ela é baseada em evidências e observações, que se hoje tudo, quando a gente observa no universo, ele está se distanciando um do outro, isso pressupõe que em algum momento eles estiveram juntos. E aí, se a gente volta a esses 14 bilhões de anos, é como se tivesse tudo concentrado em uma singularidade ali, num ponto onde tudo surgiu, inclusive o próprio espaço. Mas nessa teoria aí, a ciência não traz o que motivou, né, qual foi esse start aí desse desencadeamento da expansão do universo. Ele simplesmente entende que as coisas estão se expandindo porque já tiveram em algum momento junto, mas não traz a ideia do Deus, nem explica o que poderia motivar o início disso tudo. Mas vamos lá. Aí vamos fazer só uma analogia aqui. No criacionismo, né, do primeiro dia, né, foi feito as coisas de uma forma gradual. Primeiro a luz, só tinha escuridão. Deus falou,
faça-se a luz, depois o firmamento e o mar. No terceiro dia foi criado a terra e os vegetais. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, os peixes e as aves. No sexto dia, animais e homens. E no sétimo dia, o descanso, né? Sextou na criação. Foi o dia que ele separou para descansar. Em contrapartida aqui, fazendo um outro paralelo com a ciência, né? A gente começa no Big Bang, lá no início, seria nesse primeiro dia. Na sequência, as galáxias, os aglomerados, as nebulosas, que são os berçários para estrelas, né? Então, as estrelas, os planetas, inclusive o sistema solar. E aí, já na Terra, os vegetais. Então, sempre algo muito simples, até algo aumentando a complexidade. Então, começa os vegetais, vem os peixes e as aves, e, por fim, os animais e os homens. Então, enquanto para o criacionismo, o sétimo dia seria ali o descanso, para a gente é quando começa aqui o trabalho para a gente mesmo. Mas a gente fala de 14 bilhões de anos, assim, algo que meio que é difícil da gente ter uma noção de tempo, né, dessa magnitude de tempo. Aí, fazendo mais um outro paralelo aqui, vamos pegar esses 14 bilhões de anos e jogar dentro de um calendário de um ano. Então, o primeiro dia do ano é justamente quando teve o Big Bang, e o dia 31 de dezembro aqui vai ser o presente momento da gente, beleza? Então, nesse comparatismo, né, desse calendário cósmico aqui, no dia 1 de janeiro, né, às 12 horas, a gente começa a aparecer as primeiras moléculas, ou os primeiros átomos de hidrogênio, que são os mais simples e abundâncias no universo. No dia 13 de janeiro, começam a surgir as primeiras estrelas. A gente dá um salto para o dia 15 de março, vem o nascimento da Via Láctea, ou seja, a galáxia onde hoje está o nosso sistema solar, ela foi criada nesse comparativo lá em março ainda. Aí, eu não trago aqui, mas 16 de março é quando eu nasci há 37, 38 anos atrás, então, mas aqui não vem ao caso. Aí vamos dar um pulo para setembro. Então, do dia 1º, somente em setembro, é quando surge o nosso Sol. No dia 2/9, a formação da nossa Lua. E eu não sei se vocês sabem, só uma curiosidade, né, que a ideia que se tem da formação da Lua foi um choque que o planeta Terra, nos primórdios da sua formação, teve com outro objeto, que era chamado de Theia, e desse choque aí gerou uns fragmentos que ficaram em órbita da Terra e formaram a Lua. E a Lua hoje ela tem um papel extremamente importante para as coisas serem como são. Então, não só a posição da Terra em relação ao Sol, a gente está justamente em uma órbita muito bem alinhada ali, que se a gente tivesse uma órbita um pouco mais interna, a gente não teria condição de ter a vida como é hoje, nem um pouco mais externa. Então, assim, a gente está em uma perfeita harmonia aqui, posicionado em relação ao Sol, com uma Lua que dá um equilíbrio relevante para a Terra. Mas vamos lá, dando seguimento aqui. Aí começa o resfriamento ali em setembro da Terra, e a vida surge na Terra em setembro, né? A vida ainda microbiana, bem simples. Passando para outubro, né? Começa a fotossíntese, aí vai crescendo o nível de oxigênio na atmosfera, até o final de outubro. Reprodução sexuada no final de novembro, e até agora nada de ser humano, né? A gente está vendo que a gente surge... Está bem recente nessa história aqui. Aí no dia 5/12 surgem os primeiros multicelulares, ou seja, a vida começa a se tornar mais complexa. Em 20 de dezembro a vida deixa os mares, e somente ali nos últimos minutos do dia 31/12 surgem os seres humanos. Então, assim, a gente olhando, né, essa possibilidade de expressão do espírito, com essa condição biológica que a gente tem hoje, dentro da evolução, nossa evolução, né, todos aqui como espírito, é muito recente. É claro, eu estou falando isso aqui da história da vida aqui na Terra. Se a gente parar para olhar o universo como um todo, eu vou trazer mais para frente, para a gente ter uma ideia do quão tudo isso, né, é imenso, e a gente olhar que Deus faz isso tudo simplesmente para ter a vida aqui nessa Terra, ele não tem noção nenhuma de custo-benefício. Ou seja, pô, vou criar uma imensidão aqui para a gente botar a vida na Terra. A ciência ainda não encontrou
evidências, até porque a gente busca sempre algo que é relacionado com o que a gente enxerga. Mas no Espiritismo, de fato, a vida está espalhada em todo o universo, das suas diversas formas, dimensões e sutis. Ok, pessoal? Posso continuar? Vamos lá. Aí vamos começar agora a entrar mais no olhar do espírito, né, sobre a evolução, né? O que é que, ao longo do tempo, o ser humano, quando começa a desenvolver esse conhecimento, o que é que ele começa a trazer de ideias sobre a sua relação com a natureza, sobre o que seria tentar explicar o que é que ele vê no seu entorno. Aí, na perspectiva de universo, né, a gente começa com aquela ideia do geocentrismo, do Cláudio Ptolomeus, né, que foram as ideias lá de Aristóteles, onde a gente se coloca no centro do universo. Tudo foi feito em prol do homem. A gente está ali no centro do universo, que é o geocentrismo. A gente, na proporção que foi ampliando o conhecimento, né, tivemos agora, a gente sai da posição central do universo, a gente vai agora para algo mais, a posição mais de escanteio. Então, passa o Sol ser o centro do universo através do heliocentrismo, que foi o modelo proposto por Nicolau Copérnico. Então, a gente vai perdendo aos poucos a posição de privilégio do universo. E aí, o próximo passo, o que vocês acham? Né? Teve uma aula que o pessoal falou terra plana. Eu falei, não, peraí, pessoal, é sacanagem. Véio. Terra plana, não. E aí a gente foi vendo aos poucos, né, na proporção que a gente foi aumentando a precisão dos instrumentos de observação, a gente foi vendo que a gente é apenas um grão de poeira suspenso no universo e que, dentre outras bilhões e bilhões de estrelas e bilhões de galáxias, o Sol é só mais uma dessas estrelas. Então a gente sai totalmente dessa posição de privilegiado no universo. Então essa é a visão do espírito em relação à sua posição de universo. Aí, na filosofia, em relação a como é que é essa ideia de evolução, da possibilidade de vidas em outros planetas, em outros mundos. E aí eu trago que Anaximandro de Mileto, em 610 a.C., ele já traz aquela ideia de que o ser humano ele evolui um processo a partir dos peixes, né? Aquela ideia percursora ali da seleção natural, que a gente vai ver séculos depois trazidas por Darwin. Mas, assim, já é aquele primeiro pensamento que a gente já começa a pensar um pouco fora da caixa como ser humano, né, com ganho da razão. Em 510, Anaxágoras de Clasômenas, ele traz a ideia que ele sugere, né, que a vida pode existir em outros mundos espalhados pelo cosmos. Então a gente olhava, via aquelas noites estreladas ali que era a nossa televisão, né, era o nosso celular nos primórdios, a gente não tinha nada. Então a observação ali, a gente observando, via muitos padrões, e a imaginação fluía com essas observações que a gente tinha naquele momento. Aí tinha as constelações, enfim. Aí, 350 a.C., Epicuro de Samos observa que a Terra poderia ser apenas mais um dos mundos habitados. Eles olhavam para a Lua, via aquelas manchas lá e imaginavam que poderia ser civilizações que estavam lá. Então, assim, mas o homem sempre vem pensando de uma forma diferente, né? Tem pessoas que pensam fora, espíritos que pensam fora da caixa ali e que trazem ideias novas. E 46 depois de Cristo, Plutarco acreditava que a Lua era habitada por criaturas, né? E isso até recentemente. Está falando aqui, olha, no início aqui de 2 milênios atrás, mas até o início do século passado, quando a gente estava começando a aprimorar os instrumentos de observação, quando a gente conseguiu olhar com um pouco de mais de detalhes para o planeta Marte, acreditava-se que as manchas que apareciam no planeta ali, os riscos, eram canais, que existia uma civilização inteligente lá, e a gente acreditou por um bom tempo nessas evidências, mas quando a gente começou a melhorar o detalhamento da visão da superfície ali, a gente viu que aquilo ali era simplesmente condições geológicas do planeta. Então, mas assim, até há pouco tempo a gente acreditava de fato que poderia existir seres em outros planetas aqui no Sistema Solar. Mas vamos lá. E aí a gente vem para as teorias evolucionistas da ciência. E aí os que tiveram ali mais próximos, né, que foi Lamarck, que ele traz aquela ideia dos caracteres herdados, ou seja, as observações e as evidências que ele chegou às conclusões foi que toda característica que eu adquiro, eu transfiro elas para os meus descendentes, né? Então, aí ele traz, aí tem um exemplo das girafas, que tinha uma espécie que não tinha um pescoço tão alongado,
mas por falta de vegetação a uma altura suficiente, elas esticando-se para tentar pegar as folhas mais altas, elas desenvolviam a musculatura do pescoço, e isso era uma característica que era passada para os descendentes. Mas vem na sequência Darwin com a seleção natural, e ele fala, não é bem assim que as coisas acontecem. E aí na seleção natural é a ideia da adaptação, quem melhor se adapta às condições do meio. E essa estrutura justamente mostra essa questão do aumento e ganho de complexidade à proporção que evolui. Aí tem o exemplo clássico do Darwin, que é, você tinha mariposas escuras, mariposas brancas, e na época os troncos das árvores, porque não tinha uma poluição muito grande, eram escuros. Ou seja, havia uma tendência ali daquelas de cores escuras se adaptar melhor, porque elas não eram tão visíveis aos predadores. Então, na proporção que o tempo foi passando, você começa a diminuir o número de indivíduos de cores claras, porque elas serviam de alimento para os predadores, quanto multiplicava com a maior quantidade as de cores escuras. Mas um evento externo, que a industrialização mesmo, a poluição na atmosfera, ele começou a deixar os troncos das árvores mais claros, e isso fez o jogo virar. Então, aquelas que antes ficavam muito expostas, elas passaram a se camuflar e você mudou. Então, você teve uma adaptação ali agora dessas que de cores mais claras. E elas se reproduzem e predominam naquele ambiente. E isso aí é o princípio adotado para a existência da vida em todo o universo. Ou seja, quando o homem pensa na possibilidade de ter vidas em outros planetas, olhando para a nossa biologia, é sempre daquela forma mais simples, que ela melhor se adapta ali, que vai gerar descendentes que vão ser resistentes àquele local e vai se multiplicar ao ponto das mutações, gerar novos indivíduos com outras complexidades e um ganho de complexidade, ou seja, sempre do mais simples para o mais complexo. Eu trago aqui algumas hipóteses científicas, né? A gente tem a panspermia, que é a ideia de que a vida chega aqui na Terra, vinda de outro local, cai um meteoro aqui trazendo proteína, matéria orgânica, que isso acabou gerando a vida aqui. Isso explica como surge a vida na Terra, mas não explica de fato como surge a vida. E a evolução química, né, que é justamente os seres vivos surgem por associação de moléculas e eles vão se multiplicando e aumentando essa complexidade. Então, a gente falou, né, até agora, a gente vem falando aqui de como surge o universo, dessa expansão, da formação do sistema solar, e aí chegou a Terra, né? A Terra era um momento inicial inóspito, não tinha condição nenhuma de abrigar vida aqui, mas com o passar do tempo ela foi passando por esse processo de resfriamento. Ainda era uma atmosfera bastante agressiva naquele momento, mas a gente já começa a ter, pela condição de temperatura, condições de ter água em forma líquida. Não tinha camada de ozônio naquela época, a gente começou a ter várias reações químicas ocorrendo nessas poças de águas que iam se formando. A proporção do tempo começou a surgir moléculas orgânicas, né? Depois os coacervados, e aí a gente começa, e aí eu trago essa pergunta para vocês, né? Tudo isso aqui uma origem foi assim acidental, ou vocês acreditam que tenha um design por trás disso? Porque é nesse momento aqui que a ciência ela vem explicando de uma forma bastante coerente como surge o universo, tem a questão do Big Bang, a gente vai ampliando a nossa visão de mundo, a gente começa pensando que é o centro do universo, aí depois a gente observa que a gente não é mais o centro do universo, a gente acreditava que tinha vida na Lua, que tinha vida em Marte, e a ciência vem sempre esclarecendo, mas chega nesse momento a ciência fala, tipo, foi um acidente, foi algo que eu vou atribuir ao acaso. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que foi também uma questão de probabilidade, ou ou existe uma engenharia, talvez um design por trás disso, algo que move a que essa origem ela ocorra ali? O que vocês acham? Como? Desculpa. Eu acho... Boa noite. Boa noite. Eu acho que na vida não existe acidente para nada.
Eu acho que é uma obra de Deus, né? Necessidade do universo. E não me disse que eu gostaria de tentar entender qual, que você pudesse explicar, qual é essa obra da necessidade de Deus, dessa obra do universo. Mas acidente com certeza não foi. A gente vai chegar, já a gente vai chegar na sua pergunta aqui. Mas é exatamente aí que a ciência deixa a lacuna. E o que seria, né, esse acidente, para que ocorra? Essa formação de aminoácidos que vão ficando mais complexos, a formação de proteínas, que vem o RNA, passa para o DNA, né? E eles atribuem justamente isso aqui, o acaso. Né? E o que é o acaso? O acaso é esse elemento desconhecido, imprevisível, em qualquer evento que não tenha um motivo atribuível ou uma orientação de uma lei natural. Então, quando a gente para ver a probabilidade de que todas aquelas substâncias, aquelas moléculas ali se estruturem de uma forma que gere essa complexidade aqui, que consiga carregar uma informação para ser passada para outros, né, através de uma reprodução ainda primitiva ali. Para isso acontecer, seria uma probabilidade na ordem de 1 sobre 1 seguido de 164 zeros. Então, assim, precisaria de muito mais tempo para que essa probabilidade viesse a ocorrer. Então, assim, aí, de fato, a gente preenche, aí o Espiritismo traz a ideia, né, preenchendo essa lacuna que a ciência deixa, justamente com o princípio inteligente que foi criado lá, simples e ignorante, e participa dessa formação e constituição dos corpos dos mais simples até os corpos mais complexos. Opa, tem mais uma pergunta. Me chamo André. Boa noite. Pode segurar não, né? Você falou aí a lacuna que a ciência deixa, eu fiquei meio na dúvida, né? Que lacuna seria essa? Porque assim, quando você fala de probabilidade aí, isso aí me lembrou muito aquela questão da singularidade, entendeu? Você já ouviu falar de singularidade? Uhum. Então, ou seja, nesse ponto da singularidade é onde a gente tem ali, abre para essa possibilidade do design, do acidente, de todas as probabilidades possíveis, mas antes disso, realmente, falar sobre o ponto anterior à singularidade, aí é tudo hipótese, Uhum. entendeu? Uhum. É tudo hipótese. E até hoje, assim, eu até busco isso, ver alguém que tenha alguma certeza até o ponto antes da singularidade, porque depois tem hipóteses, né, no caso da ciência, muito provada, muito demonstrada, mas antes não tem. Então, quando você diz que a ciência deixa uma lacuna e que aí, por exemplo, vem outra área e fala, esse design que você trata aí é o design inteligente? Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí abre margem para várias hipóteses. Então, é isso que eu queria saber, essa questão aí, onde você disse que a ciência deixou uma lacuna, porque eu não vejo muito lacuna não, entendeu? Eu vejo assim, é uma hipótese toda da singularidade, qual a teoria que você vai acreditar de origem de universo, e a partir daí você vai seguindo ali. A ciência, ela é bem, como é que chama? Ela é bem amarrada, bem metódica ali, bem seguida, entendeu? Uhum, uhum. Quando você parte, quando eu vejo às vezes o pessoal falar de design inteligente, ainda mais a visão muito criacionista, eu acho mais fácil, né? Sem ofensa, é tipo assim, pensar para um design inteligente, eu consigo resolver várias coisas, porque foi criado e acabou. Uhum. Né? A gente pode até falar pelo axioma, usando a matemática, e seria dogma usando a questão religiosa. Uhum, uhum. Mas quando a gente vem pela ciência, eu acho um caminho mais tortuoso ali, mais difícil, mais complexo de você compreender. Porém, é experimentável. Não é aquela coisa de dizer, é isso e pronto, entendeu? Uhum, uhum. Aí por isso que eu queria entender quando você falou da questão dessa lacuna. Sim. Não, eu concordo contigo. Eu sou uma pessoa super ciência. Eu acho que, antes de tudo, para mim, o que a ciência fala é o que, de fato, é o que eu me apego. Então, assim, quando eu trago a ideia de um design, uma inteligência, é a participação do princípio inteligente atuando nesse processo. E quando eu falo a lacuna que a ciência deixa, é quando ela atribui isso, geralmente, a uma questão probabilística de acaso. Eu entendo a questão do que a ciência existe sua limitação, porque a mente do homem ainda ela é limitada para poder entender. A gente está iniciando e ampliando o conhecimento ainda. Então, a gente consegue explicar o que acontece depois da singularidade, com base no que a gente consegue ver, mas a gente não consegue nem conceber ainda o que poderia vir antes. Porque não é porque existiu o espaço e a matéria surge dentro desse espaço. O próprio espaço surge no momento do Big Bang. Então, assim, essa expansão ela ocorre junto com toda a criação de matéria. Então, o que é que vem antes ali, de fato?
a ciência pode trazer diversas teorias, mas assim não é ainda comprovadas. Mas assim, eu sou muito alinhado e gosto muito de me prender às questões da ciência. A questão, quando a gente vem passando por isso tudo aqui, eu vou trazendo todas as ideias que a ciência traz, e o que eu vejo aqui, e o que o Espiritismo traz para preencher essa lacuna, que eu estou chamando aqui, que a ciência deixa como acaso, é que aí entra a questão do princípio inteligente atuando diretamente nessa formação desses primeiros organismos vivos. É nesse sentido. Não que seria aqui, olha, ele cria ali e aparece aquele organismo vivo ali, como se fosse uma criação, aí eu vou voltar ao criacionismo. Não é isso que eu estou trazendo aqui. Não é que Deus fez aquilo ali. Mas esse princípio inteligente, ele participa desse processo aí, não deixando a mera questão de probabilidade, mas existe ali um impulso inteligente que organiza, dando a condição para que esses organismos surjam lá dessa forma simples. E aí a proporção disso vai evoluindo. É nesse sentido. Que isso foi criado e tal, eu estou me apegando na questão do dogma. Porque, assim, uma coisa que eu fico preocupado muito quando a gente toca em ciência, e eu falo, no caso, espiritismo, eu fico preocupado porque, assim, eu acho que são coisas que tem que ter muito cuidado, porque a ciência, ela segue um rigor muito sério, né? E o espiritismo tem a questão da doutrina, da fé, da religiosidade, envolve várias outras questões culturais, que, assim, não cabe a gente pegar o método científico, colocar aqui e dizer que isso é assim, assim, assim. Porque tem várias pesquisas que mostram que isso já foi feito e a gente, tipo assim, a gente não tem como provar espírito nem em laboratório. Eu não sei, até hoje eu nunca vi falar que foi provado lá um espírito em laboratório, entendeu? E, no entanto, tem muita gente, né, eu digo assim, os devotos da ciência, que vai lá e diz, não existe e tal. Não existe e a ciência não consegue. Ela nem prova que sim, nem prova que não. E aí, então, ou seja, isso não quer dizer que ele deve existir, que a ciência é doutora em dizer que existe ou não existe o espírito, entendeu? Então, assim, são coisas que seguem caminhos, visões diferentes. Aí, quando você fala isso do criacionismo, eu fico preocupado com essa relação, né? E a gente, às vezes, o pessoal pega a ciência para querer provar. Por exemplo, uma coisa mesmo que eu tenho até muito material sobre isso, que a gente fala sobre astrologia. Astrologia, a ciência prova que os astros não têm interferência. Concordo 100%. Nos nossos corpos materiais, entendeu? Não tem. Aquela interferência que é dita ali já é provada que não. Então, assim, para a ciência isso já está bem explicado, bem definido. Aí, mas não, se você segue a astrologia de um princípio, da sua fé, da sua cultura, do seu dogma, não tem problema nenhum. Mas você chegar e começar a dizer na astrologia que é provado cientificamente, que tem ciência, tem tal, não sei o quê, aí precisa um pouquinho mais de aprofundamento. Aí eu acho que às vezes atrapalha, entendeu? Aí, voltando na questão espírita, eu acho que às vezes atrapalha quando a gente começa a colocar ciência, que é tipo assim, a gente quer usar. Porque a ciência, ela é bem empoderada desde a origem da humanidade, né? Sim. Então é tipo assim, você quer fazer alguma coisa ter status, vamos falar que é ciência, entendeu? E aí eu vejo muita gente fazendo. Hoje a gente vive em um cenário político muito brabo por sinal disso, né? Vamos dizer que é ciência. Então, eu criei uma teoria, uma hipótese, uma ideia. Não, isso aqui é provado cientificamente. E quando eu vejo essa questão subjetiva da fé, eu acho que a gente tem que ter cuidado. Necessariamente eu não preciso da aprovação da ciência para querer garantir, entendeu? A minha hipótese ou a minha crença total, entendeu? Aí eu fico meio nisso. E assim como eu vejo também muita gente de ciência batendo, entendeu? Batendo aquilo ali e às vezes nem entende o que é a ciência direito. Peraí, eu vou te responder, deixa ela comentar aqui. É só em relação a isso, assim. Você já leu o Livro dos Espíritos? O que eu... Primeiro que o Espiritismo, ele anda junto com a ciência e a filosofia, né? Então, assim, a ciência, ela estuda, ela tem a experimentação, ela até comprovar, né? Mas, assim, houve diversas formas de se comprovar a existência do espírito. Talvez não de forma concreta,
como na questão da ciência, do experimento. Houve vários experimentos em vários lugares, ao mesmo tempo, vários estudos, entendeu? Então, por isso que eles dizem, a questão dos espíritos é comprovada, a existência dos espíritos é comprovado. E pela ciência, por isso que a ciência anda junto com o espiritismo anda junto com a ciência e com a filosofia. Agora, a questão da origem, chega uma hora, por exemplo, antes do Big Bang, chega uma hora que ela estagna e você não tem um porquê. Você não tem de onde foi essa origem. E aí, porque teve algo antes, sempre tem um algo antes. Não é o acaso, não é do nada. E, assim, me fugiu agora. No livro dos Espíritos, os próprios Espíritos dizem que nós não temos ainda vocabulário, conhecimento para entendermos tal situação. Que vai chegar um dia, uma época que a gente entenda, de acordo com a nossa evolução. Mas não agora, entendeu? Pelo menos é do que eu já li e o que eu entendo. Duas coisas interessantes no seu argumento aí. Eu lembro um pouco dessa parte que fala assim, que a gente não está preparado para entender isso. Isso eu posso entrar em um paradoxo bem lógico da filosofia. Se esse livro diz que a gente não está preparado para entender isso, automaticamente, quem me garante que esse livro que ele está falando é verdade, para que eu não entenda isso? Porque quando você está entendendo a questão do paradoxo, ele diz que eu não estou pronto para aquilo. Então, se eu não estou pronto, eu posso automaticamente negar esse livro, dizer, ele também não está pronto. Então, assim, eu falseio a argumentação dele. É tipo o paradoxo da intolerância, que a gente pode dizer assim, temos que ser tolerante, mas ser tolerante quer dizer que você tem que tolerar o intolerante? Imagine, a gente tem que tolerar Hitler, entendeu? Se Hitler existisse. Então, assim, há um limite nisso aí. Então, quando o livro diz que a gente não está preparado, automaticamente ele cai nesse ciclo do paradoxo ali e diz assim, se ele diz que não está, possa ser que ele também nem sabe que ele está, ou não. Então, deixa eu ver se eu consigo esclarecer melhor. Na questão do Evangelho, quando diz que Deus, ele é onipotente, né? Onipotente isso, do poder. Aí tem uma brincadeirinha que o pessoal usa muito, de lógica e filosofia, diz assim, se Deus é tão poderoso quanto todo mundo pensa, será que ele é capaz de ele construir uma pedra que ele não seja capaz de levantar? Ou seja, você bota Deus em um paradoxo. Ele é poderoso, ele tem que ser capaz de construir essa pedra porque ele é o todo. Mas como é que ele vai construir uma pedra que ele não é capaz de levantar? Se ele não é capaz de levantar, logo ele não é poderoso. Então, você cai em um paradoxo. É mais ou menos, quando eu li esse livro, eu percebi isso. E outra coisa, quando você falou de ciência, é importante a gente entender, assim, eu vejo muitas pessoas falando, ciência e tal, assim, a gente tem a ciência do direito, se tiver algum advogado aí, quem estudou direito é ciência. A gente tem ciências sociais, ciências da terra, ciências da natureza, tem ciências religiosas. Então, assim, a gente tem diversos tipos de ciência. Quando a gente fala, o espírito foi provado, que você falou de ciência, o que eu quis dizer quando eu falei de o espírito não pode ser replicado em laboratório, eu estou trazendo chamada ciência natural, ciência da terra, ciência da natureza. Eu preciso de elementos como química, física, matemática, biologia, esses elementos. Então, dentro dessa ciência da natureza, não da ciência religiosa, ou de qualquer outra ciência, que as outras eu desconheço, né? Então, assim, é nesse princípio de ciência que eu estou falando. Ciência da natureza, eu preciso disso. É uma coisa bem simples. Eu preciso replicar. Eu preciso fazer. Aquilo aconteceu, eu estudo, analiso, gero hipóteses e ali eu replico. Se eu conseguir replicar aquilo, utilizando o que eu estou dizendo a você, matemática, física, química, essas coisas. Eu até hoje não achei nenhum trabalho que eu vi assim mostrando isso, entendeu? E assim, eu acho isso até interessante, porque por exemplo, eu tive contato com a irmã Dulce. Diversas pessoas falando sobre milagre. Então, assim, eu acho chato quando a ciência mostra que aquilo ali não é milagre. Porque ela vai lá, testa, explica e prova. Isso a gente refez no laboratório. Quando ela não refaz, pronto, ela não conseguiu. Tá lá o milagre, entendeu? Então é meio que assim, a gente precisa saber qual tipo de ciência que a gente está falando
que foi comprovado. É justamente isso que eu acho interessante, que eu queria entender da sua fala, porque deixou bem claro aí, ciências naturais. Porque se a gente for pelos elementos, né, químicos, por exemplo, você vê que eles vão surgindo com o tempo. E o que diz no livro dos Espíritos e em outros é que, assim, a matéria do espírito, ela ainda não é perceptível, detectável por os instrumentos. Pela nossa ciência natural, pelo nosso conhecimento. Você entendeu? Isso não quer dizer que ela não exista, assim como os outros elementos, porque eles vieram com o tempo, a partir do tempo, né, do estudo. Então... Se eu só pegar aí o que vocês estão comentando aqui, acho que assim, eu entendo a sua ideia, entendo a sua colocação, sim, de fato, existem esses níveis de ciências diferentes, e às vezes a gente querer explicar o espírito, que é o seu nome é? Nádia, né? Que Nádia está falando, explicar o espírito de fato através dessa ciência natural, ele não hoje não seria possível, porque são matérias diferentes, até porque, não espírito, mas eu digo assim, toda a constituição dessa sutileza do perispírito que a gente viu na aula 3 aqui, de fato não é detectável pelos instrumentos nem em laboratório. Mas a gente sabe da limitação que a ciência tem, mas é algo que é gradual e evolutivo, né? Se a gente volta aqui 300 anos, mal se sabia sobre questão de radiação, sobre eletromagnetismo aqui, muito, muito pouco se sabia em relação ao que a gente tem hoje. A proporção que a gente vai avançando com a medição de instrumentos, com a detecção dessa sutileza, a gente começa a melhorar a visão, a ciência começa a entender melhor como é que as coisas funcionam em torno de si. Tem a questão hoje, que a ciência fala da matéria escura, da energia escura. Ela não consegue detectar ainda essa matéria, é uma das maiores, que tem maior abundância no universo. Eles olham, veem a relação entre as galáxias e, de fato, olha, precisa ter algo aqui para que as coisas se constituam dessa forma. Não sabemos explicar, não conseguimos detectar, é a matéria escura, a energia escura. Mas, assim, não quer dizer que a ciência não vai chegar a algum momento que consiga detectar isso, entender isso. A gente vai ter a aula 6 aqui agora, que fala de reencarnação e ciência, por exemplo. E quando eu falo em reencarnação e ciência, não é que foi feito um experimento num laboratório, exatamente como vai ter lá a medição de peso, reações químicas para provar a reencarnação. Mas utilizaram um método de pesquisa científicos, de você fazer coleta de informação, comparativos, informações que foram trazidas por recordações espontâneas aquilo, e foram checar as evidências, e de fato os argumentos batiam na sua totalidade. Tem diversos livros que foram publicados, a gente traz aqui, né, tem o Ian Stevenson, tem a Ellen Van Bach, que era uma psicóloga e não tinha vínculo nenhum com religião, mas em um dos casos que ela teve de uma criança no laboratório dela, isso instigou a ela a buscar e aprofundar a sua pesquisa na área da reencarnação. Então, assim, existe a prova do espírito, a gente não vai ter uma lei aqui, tipo a lei de Newton, que tem aqui explicando o espírito, não tem, de fato. Mas, assim, existem as provas que é trazido dentro do próprio espiritismo. Só mais uma coisinha em relação à sua fala, que também me chamou a atenção, foi a questão do termo que você usou do dogma, que acabaria virando um dogma, né? E aí o que é que acontece? O dogma, ele veio sem uma explicação e ele lhe dita o que é certo e o que é errado. Isso pode, isso não pode fazer, né? E aí, assim, você tem que ser assim, 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 assim. O espiritismo, ele não traz isso para você. Você tem o seu livre-arbítrio, pelo que eu entendo, né? Tô falando ao meu ver. Então, assim, você tem o seu livre-arbítrio, você tem alguns princípios, né? Mas você que vai seguir. E através da sua vivência e experiência, você vai comprovar isso aí. Então, não vai ter ninguém que vai te dizer, não faça isso. É você. Então, aí eu acho pesado usar o termo como se fosse um dogma, porque não é aquela questão criada pelo homem ali. Vamos só mais um pouquinho, senão a gente vai ficar preso nesse assunto aqui, a gente não vai conseguir. Então, rapidinho, quando você fala de princípios, a gente já pode, por exemplo, duas coisas que é bem comum o conceito, dogma e axioma. Já ouviu falar de axioma?
Pronto, por exemplo, axioma na matemática, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Isso não tem prova, não tem como provar. A gente admite que isso é verdade. Isso a gente chama de axioma. Entendeu? Então, pronto. Deus, você chega para uma pessoa diz assim, não, eu acredito em Deus. Aí ao do lado diz, eu não acredito. Aquela que acredita diz, eu acredito, eu tenho fé, eu sinto, enfim, tem toda a visão dela de Deus. Isso de ela acreditar é um dogma. Então, assim, como na matemática a gente tem lá uma coisa que a gente toma como verdade, é um princípio. E no dogma, como a gente toma como verdade, também é um princípio. Então, assim, o dogma ele não está necessariamente ligado a o que você pode fazer ou não. Ele existe ali, acabou. Você acredita. Pouco importa se uma pessoa acredita em Deus ou não. Tem um dogma que Deus existe. Tem um que diz lá que não, eu não concordo. Mas não vai impedir nada daquilo ali. É tipo na matemática. Se você não acreditar que a menor distância entre dois pontos é uma reta, não vai fazer diferença. Agora, se você quiser estruturar a geometria toda dentro dessa língua, você tem que acreditar que entre dois pontos é uma reta. Por sinal, é isso que muita demonstração espírita e comprovação espírita, da ciência espírita, utiliza. Ela meio que assim, ela não é formada dogmática. Ela é muito por princípios, né? Que fala lá nos livros. E aí ela mostra justamente essa linha. De que assim, ó, você tem que acreditar nisso aqui. Dentro do nosso espectro aqui, do nosso conceito e filosofia. Senão, lá na frente não funciona. Aí, assim, a maioria das religiões ela é fundamentada em cima disso, né? Senão, se você não acredita naquilo ali, não faz sentido você seguir adiante. Obrigado a contribuição. Acho que assim, a gente vai ficar rendendo aqui, vai assim, tinha que parar um momento para a gente discutir, acho que aqui, senão a gente vai levar a aula toda aqui. Mas assim, eu entendo, acho que foi contribuições importantes de vocês. Eu acho que esse que é o bacana aqui, a gente poder estar aberto para poder discutir de fato a ideia que vocês trazem também, não é só o que eu estou dizendo aqui. Tudo que eu estou dizendo que não é só verdade que vocês têm que assumir como verdade goela abaixo, não. É importante ter esse tipo de discussão, sim. Acho que vai ter outros momentos aqui, a gente vai poder esclarecer, a gente vai sair já um pouco desse assunto, vai entrar na questão do espiritismo mesmo aqui, beleza? E acho que em outro momento a gente pode estar discutindo mais sobre esse tema. Mas vamos lá, né? A ótica do espiritismo aqui, a origem e a evolução, como se dá esse processo na visão do espiritismo. Eu trago aqui um trecho do Emmanuel, que ele fala aqui justamente: e quando serenaram os elementos do mundo nascente, quando a luz do sol beijava em silêncio a beleza melancólica dos continentes e dos mares primitivos, Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos dos seus pensamentos. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório em repouso. Daí, a algum tempo, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estava dado os primeiros passos do caminho da vida orgânica, que é justamente aquele ponto que eu estava explicando naqueles 2 slides atrás. Justamente essa interferência aqui, que é através do princípio inteligente e da forma que ele se relaciona com a matéria. Então, ele direciona também a essa formação da matéria daquela forma ainda mais simples e a sua evolução, a própria evolução da matéria. A ótica aqui do espiritismo, né, o Gabriel Delany traz essa ideia da ciência com o espiritismo, né, e que é o que a gente sempre viu acontecendo ao longo da história, principalmente com Descartes, que ele meio que separou as coisas e cada um cuida do seu, a religião vai da alma, a ciência vai cuidar do que é matéria, e vamos seguindo sempre nessa separação. E por que não, talvez em algum momento a gente começar a ter essa relação dos 2 lados. E ele traz justamente que o espiritismo dá-nos a conhecer a alma. A ciência nos descobre as leis da matéria viva. Trata-se, portanto, para nós de conjugar os 2 ensinos, mostrar que eles mutuamente se auxiliam, se completam, tornam-se mesmos inseparáveis e indispensáveis à compreensão dos fenômenos da vida física e intelectual. Por isso que de tal concordância resulta para o ser humano a mais esplêndida de quantas certezas lhe sejam facultados adquirir na Terra. E Adenauer traz que nada fora do universo a não ser o espírito e a matéria, nas suas mais variadas manifestações. O ser humano espírito é produto dessa criação que evolui desde os primórdios da Terra até alcançar a constituição atual no sentido físico e psíquico. Então, o espírito
que é feito, né, o princípio espiritual inteligente que é criado simples e ignorante, ele precisa se manifestar nesse espaço-tempo aqui, ele está fora disso aqui. Mas qual é a relação que ele precisa se relacionar na matéria, ele precisa se expressar nessa matéria. Daí que tem, né, o princípio espiritual, o perispírito que faz essa conexão com a matéria, e aí dessa relação com a matéria ele vai aprendendo, desenvolvendo suas habilidades, das mais primitivas até as nossas experiências diárias aqui do dia a dia que proporcionam o nosso aprendizado. Mas afinal, para que a gente evolui? Quem quer responder essa pergunta? Qual o propósito disso? Eu mesmo me fiz, quando eu estava aqui sentado, essa pergunta aqui. Olha, pô, caramba, era mais fácil criar já todo mundo perfeitinho, já todo mundo já nível máximo de perfeição. Mas por que simples e ignorante? A gente precisa passar dessa evolução. O que é que vocês acham? A primeira pergunta que eu faço é por que fomos criados. Essa é a mesma coisa que a gente faz. Por que eu nasci? Uhum. Aí, se eu sou espírita, eu sei por que eu nasci. Mas por que houve essa criação toda, né? E aí é a questão da evolução para você chegar no maior nível possível, mais próximo de Deus, né? Que é a perfeição, mas você chegar à felicidade plena, pelo que eu entendo, né? Agora, aí vem a questão da serenidade, da paz de espírito, dos diversos mundos, de tudo isso. Mas antes dessa pergunta, como ele fez, né, várias ali, eu pergunto essa. Por que fomos criados? Para quê? Aliás, foi o que Eduardo falou naquele... Eduardo, não foi? Falou para quê? Para quê? Não por quê. Né? Tem que mudar a pergunta do por quê, para quê. Para quê? Isso aí de evoluímos, eu me lembro que tem um certo tempo, foi na época ainda era de escola, que é assim, a gente tem a ideia de evolução que no princípio da vida, né? Primeiro que conceituar a vida é um negócio complicado, né? Mas o princípio mais básico da biologia é movimento e procriação, né? Aquilo que se movimenta e tal, que não está em inércia e que procria. Então, mas não é necessariamente isso não. Estou pegando bem o básico mesmo, trivial da biologia, do que a gente pode começar a dizer o que é vida. Nasce, cresce, reproduz e tal, tudo. E aí, ou seja, então isso é uma evolução, entendeu? Isso aí a gente começou a caracterizar que nessas mudanças é uma evolução. E uma coisa também interessante de se observar na evolução é que a gente usou ela muito no sentido bom, como ela falou, né? De melhorar e tudo mais. E a evolução necessariamente não está ligada só a coisa boa, não. Um exemplo terrível é quem trabalha no hospital. Alguém está lá com um câncer, por exemplo. O câncer evoluiu. Você já deve ter escutado isso. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa boa. Então, a evolução vem muito dessa concepção ligada à vida. Essa mudança, entendeu? Esse movimento ali que a gente... você não está parado, entendeu? Então, a gente... é condição mesmo da vida. E de toda a vida, na verdade, né? Entendi. Perfeito, perfeito. Eu acho que nós evoluímos justamente para compreendermos que sairmos dessa pequenez, a meu ver, de achar que nós somos apenas matéria. Essa compreensão de que nós somos muito mais do que isso, que a parte principal de nós não é apenas um corpo, que nós temos uma essência maior e que nessa essência maior é a gente poder compreender no olhar do nosso próximo um sentimento de igualdade. Total, não se é alto, não se é baixo, não se tem uma pele clara, escura, loura, seja lá de que cor for. E sim na nossa essência do que nós somos como sentimento. E que o principal e o maior deles é a gente aprender a amar. E a gente aprende quando amar, quando a gente enxerga o outro como igual. Então, que quando vem a coisa negativa, essa coisa negativa nos leva para a dor, que eu acho que para mim é a melhor propulsão de saber o que é vida, é quando a gente passa pela dor. Porque a gente tem a opção de aprender talvez sem a dor, que talvez seja isso que nós estamos buscando aprender em teoria aqui, para poder tocar o nosso sentir e, quem sabe, mudarmos, quando nós sairmos daqui, a nossa rotina de vida, nosso agir com o nosso próximo. Então, eu acho que a dor, ela não é uma coisa ruim, ela é uma oportunidade que a vida nos dá de nós sentirmos e vermos a vida com um olhar diferente. Então, acho que a função é essa, dessa evolução. Perfeito. Muito, muito...
Eu acho que o sentido, eu pensando assim, no ponto de vista tanto científico quanto espiritual, físico, tudo, eu acredito que toda espécie evolui para sobreviver, né? Então, eu acho que o ser humano, o espírito, ele tem que evoluir para ele sobreviver àquilo que ele precisa e para ele poder reencarnar na próxima. É porque eu tô numa viagem, um looping aqui na minha cabeça, mas deixa eu tentar explicar. Por exemplo, a gente precisa passar por certas situações para aprender, né? Para poder a gente conseguir comer num garfo, a gente tem que aprender algumas atividades motoras, né? Então, por exemplo, a gente precisa passar por algumas etapas para chegar em outras. Se a gente estivesse com tudo pronto, a gente não tem certos conhecimentos e certos tipos de expansão. Experiências. Isso, eu não sei se é bem nessa viagem, mas a minha concepção é que se eu não passasse por certas coisas, eu não teria aprendido o que eu aprendi hoje. Então, eu acho que a gente tem que estar sempre evoluindo, porque a gente não pode estar estagnado, porque o mundo está sempre constante, né? Os universos, tal. E se existe não, eu sei que existe, mas se a gente não vai ficar só nesse universo aqui, nessa galáxia, a gente tem que estar evoluindo para poder reencarnar em outras. Então não faz sentido eu ficar só nessa, com esse corpinho. Não faz sentido. Então tem que estar evoluindo para poder chegar aos níveis de entendimento, porque como na outra slide falou, a gente não tem um nível de compreensão. Eu preciso evoluir para poder compreender o que está vindo. Tá nesse sentido aí minha viagem. Foi ótimo, assim, as colocações de vocês todas aqui, assim, foram as melhores respostas que eu já vi quando eu faço essa pergunta aqui, foram de vocês. Cídia. Oi. Boa noite para todos. A gente tem que pensar o que a gente entende por evoluir. Porque daqui a pouco o que eu penso de evoluir não é o mesmo que você, que ela. Quando falaram ali que o evoluir, numa pessoa evoluiu um câncer. Mas o que é o câncer que a pessoa teve? Será que aquilo ali não é uma lição para quem está perto daquela pessoa? Que aquela pessoa está terminando o ciclo dela ali com aquela doença? Para a própria pessoa, tá? Porque eu tive uma situação na minha vida que eu perdi o meu pai e depois meu pai veio e me disse por que ele morreu daquele jeito. Então, assim, a gente tem que entender o que é o evoluir. É evoluir fisicamente, financeiramente, ou é o coração? Porque não sei se alguém de vocês aqui já fez essa experiência de um dia parar na rua e conversar com um andarilho, daqueles que não tem nada, que anda simplesmente andando com a roupa do corpo. Se vocês pararem e conversarem com ele, vocês vão ver que o sentido de evoluir é muito, muito além do que a gente pensa, né? O desapego a tudo, a matéria, a dinheiro, a aparência, é muito, muito distante do que a gente vê como evoluir. Não, assim, eu concordo. Assim, aqui eu devo passar... não, tá. Em relação ao que ele falou e o que ele falou, é que nós estamos aqui estudando o espírito. É isso que é o espírito. Então a gente está tratando de evolução espiritual. Óbvio que... espiritual. Abrangente. É porque ele está levando para a questão da ciência de um modo geral, do concreto, a evolução pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Mas e para o espiritismo, o que é a questão da evolução? Então, segundo, é como você falou, é você sair do materialismo, você ir para o espiritual, e aí, como ela falou, tem a questão dos diversos níveis, diversos mundos, você vai sempre avançando, você não regride, e chega uma hora que você encontra a felicidade plena. O que seria essa felicidade plena? Seria o quê? O amor, acima de tudo, seria... Você entendeu? Esse entendimento, o que significa para o andarilho. Então, quem será esse andarilho? É um espírito já superior, que está aqui, nos dando exemplo? Então, é a questão do que a gente está discutindo aqui.
Quando eu faço essa pergunta, é exatamente isso aqui, ó. Por que evoluímos? A gente está falando aqui do espírito, né? Por que o espírito evolui? Porque a gente não foi criado já perfeito, né? Eu sei que isso faz parte da evolução, quando a gente traz a questão da dor, quando a gente traz a questão da subjetividade de encarar um problema que seria uma doença, talvez. Porque isso aqui, às vezes, se a gente botar aqui, ó, a mesma situação, cada um vai olhar para essa situação aqui e vai entender de uma forma diferente, vai dar um nível de dificuldade ou não, porque isso vai ser o quê? É o que eu já integrei de habilidades como espírito para poder lidar com aquela determinada situação. Então, é justamente essa evolução que ela trouxe aqui, que é, eu preciso passar por isso aqui de uma forma muito particular minha e que é diferente de cada um. É isso que faz essa diversificação toda aqui de todos nós. Não é ninguém igual a ninguém. Tem a questão da felicidade também. Perfeito. A gente evolui porque faz parte desse processo aqui. Ele cria o universo por amor e para que as suas criaturas evoluíssem até conseguir essa verdadeira felicidade. A felicidade não é algo que é dada. Você não pode dar a felicidade a alguém. A gente tem que entender que essa felicidade é uma conquista de cada um e que, por mais que a gente atribua em determinados momentos a uma questão material, de um bem adquirido, ou uma questão da profissão, porque eu tenho minha conta bancária, isso para mim é felicidade, talvez não seja de fato essa felicidade aqui. E quando a gente fala também do que a gente concebe aqui hoje como evolução, muitas vezes de fato a gente está intelectualmente limitado para poder entender o que é isso, porque se a gente volta aqui a esses... Vamos fazer aqui aquele experimento bem rápido aqui. Pega aquele organismo lá, e se ele tivesse uma razão que a gente pudesse perguntar o que é que você imagina como evolução, ele ia dar uma resposta bem limitada ali, e talvez o que a gente esteja vivendo hoje ainda. A gente não consegue ter a amplitude toda do que essa evolução a gente pode alcançar, ou conquistar, ou chegar a um ponto. A gente enxerga hoje, traz muito, a gente precisa evoluir, amar o próximo, a caridade, mas assim, não é que a gente atingiu esse ponto e a gente chegou ao nível de evolução. Como? Não. Opa. Deixa ele fazer a pergunta além de trazer aqui. Eu posso falar? Pode falar. Professor, acho que foi a aula retrasada, o professor fez um comentário massa aqui, que ele falou assim, sobre um curso de liderança, e estava falando sobre um curso de liderança, não sei quem estava aqui, falou assim, aí acho que é quem, eu não me lembro direito, ele aí citou Hitler, né? E assim, não dá para negar que a habilidade que ele teve em liderar pessoas, aquilo ali é unânime. Então assim, como você falou, né? Estamos falando de evolução do espírito. Nessa habilidade... Eu acho que eu posso dizer assim, né, sem vergonha, dizer, ele evoluiu, né, em liderar, entendeu? Jamais, em hipótese nenhuma, estou defendendo ele. E vou botar até um exemplo também, tanto quanto o lado contrário. Então, ele evoluiu nisso aí, correto? Uhum. E outro exemplo também, que aí eu acho fantástico, Irmã Dulce. Irmã Dulce era capaz, né, se quem conhece a obra dela aí, uma habilidade também tanto quanto de liderar quanto Hitler. Uhum. Só que a obra de Irmã Dulce é fantástica, né? De Hitler é triste. Então assim, isso é uma dúvida minha, uma pergunta. Do ponto de vista espírita, perceba que ambos evoluíram, são dois espíritos evoluídos bastante na habilidade de ali liderar. Entre outras que deve ter. Eu citei essas duas porque o professor na aula passada tinha comentado. Uhum. Só que as ações totalmente diferentes, entendeu? Então, assim, como ele falou também ali, né? A gente evoluiu o quê? Irmã Dulce, você vê a obra dela, tá aí. A obra de Hitler é terrível. Só um minutinho. Ele está falando, foi na aula de Deus Uhum. que o professor trouxe, mas ele fez uma separação legal entre moral. Então, assim, que a gente não confunda moral com habilidades. Uhum. Então, você, quando trata de moral, você vai ter um olhar. Quando você vai ter habilidades de realizar, você vai ter um olhar. E como você utiliza a calma. Então, foi um exemplo que ele deu entre... Não é porque eu não tenho uma moral que eu vou deixar de ter uma habilidade. É porque foi nesse sentido na aula de Deus. Você pode ter evolução... Exatamente. Você pode evoluir suas habilidades motoras, certo?
Mas, assim, um pouco que eu entendo, tá? É o seguinte, em termos de evolução, hoje, boa noite, gente, eu me chamo Raimi, o pouco que eu entendo, certo? Em termos de evolução, baseado na doutrina espírita, que segue o segmento, tem um segmento trazido pelo Evangelho de Jesus, é que estamos aqui, o que é que se trata de evolução? Estamos aqui para abdicar, abrir mão, seja pela dor ou pelo amor, das nossas imperfeições morais, certo? Temos aqui diversas explicações, diversos doutores que podem explicar imensas e infinitas teorias, mas ainda somos, como falaram aí, muito limitados, certo? Principalmente que, como foi citado, o conhecimento é coletivo, mas a caminhada é individual. Então, cada um vai ter um ponto de vista diferente do que é necessário evoluir em si mesmo. Certo? Perfeito, perfeito. É isso. A gente pode evoluir, está evoluído intelectualmente ou com habilidades para algo, e moralmente a gente ainda tem muito que avançar. Não é porque a gente pega, às vezes, um cara do interior ali, matuto, que não fala direito tudo, que ele seja menos evoluído do que moralmente. Então, assim, o espírito ele é muito mais amplo. A gente tende a limitar muito, e sempre, como eu estava falando, a questão do amor, da caridade, tudo mais, assim, isso são coisas só que a gente precisa, são habilidades que a gente precisa desenvolver nesse sentido. Que muitas vezes são habilidades intelectuais, são habilidades que estão relacionadas mais à moral, mas é muito amplo. A gente não pode simplesmente avaliar um espírito e encaixar ali, por mais que na aula espírito a gente tenha aquelas categorias ali, tudo, é uma forma muito mais didática para poder explicar que existe a diferenciação pela predominância das ações de cada espírito. Mas, assim, são muitos pontos que a gente precisa avaliar para poder... Não, exato. Exatamente, mas assim, todo mundo aqui tem as habilidades e inabilidades. Eu posso ter avançado em alguma questão que vocês não, mas assim, tem várias coisas que vocês já conseguiram. Eu estou em um processo mais avançado do que eu, que ainda preciso trabalhar muito em mim. Então, faz parte do... Me deu o prazer de ouvir sua voz. Opa, pois não. Eu acho que é realmente essa diferença que faz a catraca, né, da evolução se mover, né? Exato. Assim, a gente fala, a sociedade é feita por espíritos, né? Sim. Então, a proporção que a gente para ver na história como é que se processa, né, as condições na sociedade, né? Como a gente era há 100, 200, 300 anos, coisas que eram normais serem feitas. Por exemplo, eu poderia sair na rua com um escravo na mão, e se eu simplesmente fosse aquele senhor lá de engenho, que eu não maltratava o meu escravo, eu era considerado uma pessoa evoluída, mas assim, eu tinha um escravo ainda, entendeu? Então, mas naquelas condições, naquela sociedade, naquele momento, enxergar aquela situação ali era, talvez assim, eu era benevolente por não maltratar, por não bater num ser humano. Hoje isso a gente já olha, já dá uma visão diferente. Então é um processo de fato que não acontece da noite para o dia, mas assim, quem constitui a sociedade somos todos nós. Então, a proporção que nós vamos evoluindo, também a sociedade evolui. Exato. Não vão saber tudo. Concordo. A gente está em transformação. É o que fala até o próprio Kardec, né? Tipo assim, se a ciência em algum momento vier explicar algo aqui diferente do que está aqui, fique com a ciência. E assim, a Kardec ele codifica o livro ali dos espíritos, os livros dos médios ali, que foi um processo construído com os espíritos daquela época, mas não é que dizer que aqueles espíritos ali têm todo o conhecimento do universo para trazer ali. Existe também a própria limitação deles. Então, o que foi dito naquele momento, dentro daquele contexto de ideia, de sociedade, tipo, às vezes as pessoas perguntam o que é o Espiritismo diz sobre a clonagem, por exemplo. Na época não existia clonagem, então o Espiritismo não diz nada sobre a clonagem. Só que assim, é um processo de transformação, de construção, de alteração das ideias,
Porque, assim, não é nada engessado. Não é que o livro que foi escrito há 180 anos, daqui a 1000 anos, ele vai ter que ser ainda visto daquela mesma forma. Porque, assim, a gente precisa ajustar com o tempo, né, adequar para o contexto da atualidade. Exatamente. Então, dando seguimento aqui, né, a felicidade é esse estado que se consegue apenas aprendendo a ser feliz. Ou seja, não é algo que se forneça, entregue ou dê para alguém. Então, essa vivência nossa, essa relação com essa busca da nossa felicidade é algo que tem que ser nosso mesmo. Não pode ser dada por ninguém. Portanto, a evolução é um processo de aprendizado de como ser feliz. Eu trago mais um trecho aqui do livro do Adenauer, que ele fala que o processo de aquisição de conhecimento nas experiências, no organismo que capacita o princípio espiritual a acoplar-se em outros, dá-se através da consolidação de um corpo intermediário entre a matéria e o espírito, que é o perispírito. É a forma que o espírito faz essa relação com a matéria. E todos têm esse mesmo ponto de partida, né? Não teve nenhum privilegiado, todos feitos simples e ignorantes, e a proporção que foi traçando o seu caminho foi o que a nossa colega trouxe aqui. Cada um tem sua história individual, tem sua particularidade, tem suas habilidades e inabilidades, cada um conquistando em seu momento, através das suas escolhas. Exato. Alguns avançam mais rápido, não dá saltos, mas avança mais rápido. Tem outros que ficam mais estagnados, não evolui. Repete de ano, mas você não volta a série. Todos criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir com a sua atividade individual, e todos atingirão um grau de perfeição compatível com a criatura pelos seus esforços pessoais. E assim, a evolução não é que a gente vai chegar num patamar que assim, ó, zerei, não vou mais evoluir, não. Ela está o tempo todo, porque assim, a evolução toda ela é movida pelo impulso desse movimento. No momento que a gente chega e estagna ali, a gente precisa de algo a mais, a gente vai viver algo mais, uma situação nova, uma situação diferente. Então, assim, a gente está o tempo todo lidando com novas situações, com novas experiências, independente do patamar ou do qual seja o processo que requer esse aprendizado, essa integração de habilidade. Então, essa evolução é um processo constante, ela ocorre a todo o momento, a todo o tempo. Independente se a gente está iniciando como um princípio espiritual, se a gente já está no nível que a gente está hoje aqui, ou se a gente está em um nível mais avançado, a todo momento a gente vai precisar e vai estar evoluindo. E foi o que a gente estava falando agora, né? Ele não evolui, né? Ele não retroage nessa caminhada. Existe até algumas religiões que trazem a ideia, acho que no hinduísmo mesmo, a metempsicose, eles trazem a ideia de que você, por uma questão de, eu preciso aprender algo que eu cometi de forma equivocada nessa vida. Eu vou voltar a um determinado animal, uma determinada condição, para que aquilo me dê essa oportunidade de aprender. No Espiritismo, não. A gente não tem essa evolução, porque a gente está, inclusive, sempre avançando em um corpo mais complexo, em um corpo que dê mais possibilidades de interação com os outros. Então, a gente vai entender já isso aqui. Então, não é possível um ser que esteja no estágio superior reencarnar em um corpo animal mais atrasado, isto é, menos complexo. O ser humano não reencarna, portanto, num corpo de outro animal. Aí tem um ponto rápido que a gente estava comentando ali sobre a questão, exatamente que eu trouxe o exemplo aqui. Se a gente estiver olhando a mesma situação, né, cada um vai ter aqui uma situação, vai despertar algo que é seu, né? Botar aqui uma determinada situação que eu vou repudiar aquilo ali, mas aquilo vai me causar uma raiva. Para outra pessoa não, vai gerar uma tristeza e ela não vai saber lidar com aquilo. Então, a mesma experiência vai ser lidada. Então, a dor ela é relativa. Por exemplo, um processo de um câncer, por exemplo. Claro que assim, principalmente a gente muito apegado ainda com a matéria, muito apegado com o personagem, a gente vive, às vezes, uma situação assim, com esse nível de complexidade, de envolvimento psíquico da gente, vive de uma forma muito intensa ali. Mas na proporção que a gente começa a se enxergar como um espírito imortal, que a gente não vive só esse personagem, que esse é um dos personagens que a gente vive, e que aquilo surge na nossa vida não como uma forma punitiva, não como um castigo, mas sim como condições, porque assim, as doenças elas ocorrem porque a gente vive uma biologia que ela é suscetível a adoecer. Ponto. Não é porque assim, eu lembro no início da pandemia mesmo, o pessoal falava assim, será que a pandemia foi
foi colocado pelos espíritos para que a humanidade evoluísse. Eu falei, olha, de quando o homem começa a se relacionar com o meio ambiente, com o final animal, a gente vê as doenças sendo passadas para os homens. Então, assim, a gente vive ainda isso. Então, a gente ainda tem essas condições, esse risco disso acontecer. E uma pandemia ela pode acontecer, como já aconteceu em diversos momentos da história. Só que o que é que a gente pode extrair dessa experiência? Entendeu? O que é que a gente pode entender e refletir ali sobre... várias questões foram discutidas durante a pandemia. Exato, entendeu? Exato. Cada um tira a sua própria... E como tem gente que também não... Agora... Não vale, assim, passou despercebido. Passou já foi. Ou então até se sensibilizou durante um tempo, mas volta ali. Então, assim, não é que isso acontece como um castigo, uma praga que acontece para... Não existe essa ideia. Pelo menos no Espiritismo a gente não tem... É porque a gente traz muitas vezes de outras religiões a ideia do karma, né? A gente vive o karma porque eu fiz algo na vida passada e eu preciso passar por isso agora como se fosse um castigo para eu aprender. Existe o equilíbrio, existe o ecossistema, existe tudo que existe está interligado de um modo geral. Então, se acontece uma pandemia dessa, é porque houve algo que gerou isso, como você está falando, a relação do homem com o animal, a invasão do território e tudo isso. Então, nada é por acaso, né? E aí, como a gente vai proceder diante disso, né? Que o objetivo de tudo que acontece é o que mais importa. Exatamente. Perfeito. Isso aí. Então é isso, né? A gente vive as experiências, né? Para que a gente tenha essa conscientização até o ponto de a gente integrar as habilidades. Enquanto a gente não integra, a gente vai vivenciar essas experiências de novo e elas vão aparecendo na nossa vida de várias formas com o intuito da gente aprender. Professor, aquela informação ali é nova para mim, né? Você falou que o espírito ele não evolui. Eu queria até se você e os colegas aí se pudessem me indicar alguma leitura que eu não sabia dessa informação. E eu fiquei curioso no seguinte, por exemplo, em uma regressão eu poderei estar olhando vidas passadas. E aí eu tendo esse parâmetro de uma vida passada, de um espírito passado, que ele vai reencarnar agora e futuramente ele vai continuar seu ciclo. Aí eu fiquei nessa curiosidade, ele não evolui. Então, assim, se eu consigo olhar para esse passado, ver o meu presente, eu consigo, e eu já sei disso, é por isso que eu queria ler mais sobre essa coisa da involução. Eu tenho como, não sei, projetar um futuro, uma próxima encarnação, seria ser uma pessoa melhor e agora com análise mais, entendeu? Além das minhas atitudes aqui como ser humano, as minhas atitudes no espectro espiritual. Porque, assim, é por isso que eu fiquei curioso. Estou bem curioso aqui, assim, ele não evolui. Então, assim, eu já tenho uma garantia, né? Assim, eu estou acreditando, né? Estou acreditando no que vocês estão me dizendo, no que o senhor mostrou ali. Então, eu já estou bem, entendeu? Assim, eu tenho, né? A ideia do amor, né? Então, eu já estou bem que eu não vou errar. Eu acho que eu, como ser humano carnal aqui, eu vou errar, eu erro, acerto, erro, entendeu? Mas eu já sei que meu espírito, ele não vai voltar ao primitivo, entendeu? Vocês estão... Olha a boa notícia. Nós estamos na nossa melhor versão. Nossa melhor versão. Então, assim, é isso mesmo. É ter esse olhar para a frente da sua melhor versão. A colega quer falar aqui. Comentando rapidinho. Ai, que fica muito perto. Aí, rapidinho. Eu aí queria uma indicação de onde é que eu leio, onde é que eu estudo mais sobre essa questão mais específica aí se tem, né? Me procure depois que eu vou te passar. A evolução, né? Nos próprios livros que tem, não sei exatamente a obra, porque eu leio vários, é a própria lei do universo, né? A própria lei do espiritismo. Desculpa, eu não entendi. A lei da evolução é uma das leis do espiritismo. Né? A lei do progresso, isso. A lei do progresso. Que se relaciona, ele diz que traz. Em relação à ideia dele, porque eu não sei até que ponto alguém pode seguir, né? Tentar uma regressão sem parâmetro ou sem indicação, eu não recomendaria, porque
isso pode gerar um colapso e a pessoa pode surtar, ou a pessoa pode ter uma experiência pior ainda. E pode voltar pior. Por quê? Né? Eu não sou mestre perito nisso, mas eu estou falando, comparando que se fosse tão simples assim. Quando você já passou por alguma experiência de terapia ou de avaliação psicológica? Pronto. Foi fácil para você mudar os hábitos que você reconheceu no processo de avaliação de terapia? Pronto. Por que você acha que na regressão seria tão simples? Você está entendendo? É mais ou menos nesse sentido. Às vezes, quando a gente lida com o que a gente não gosta, ou a gente bloqueia, ou a gente tem um ímpeto de negar, ou a gente pode surtar. E a regressão pode fazer isso, porque eu conheço gente que também... mas eu entendi o que ele falou, mas eu estou falando... Ele está falando de... regressão de vidas passadas. Ele está falando de vidas passadas. Ele falou de retomada de consciência para poder evoluir para as futuras. Eu entendi também o que ela quis dizer, mas, por exemplo, eu vou pegar uma fala do próprio Adenal, que ele diz o seguinte... a gente precisa ir a um psicólogo, ele falando... Acho que foi nessa palestra passada agora aí, que até a questão do suicídio e tal, aí ele falou, você precisa ir para um psicólogo, você precisa ir para um psicanalista, porque o psicanalista vai ter que ir lá tocar na sua dor, não é chegar em um psicólogo, psiquiatra, tomar um remédio antidepressivo e curar e acabou, aí você saiu bem, mas você tem algo ali, tem um gatilho, tem algo lá dentro, você precisa ir lá na dor. Aí ele né, não sei se você vira, isso, na causa. Então, assim, quando eu falo da regressão, eu não entrei muito nesse detalhe, não. Eu quis dizer assim, se eu consigo olhar o passado, o presente, eu posso prospectar um futuro melhor. Não, e se o espírito não evolui, isso é muito bom pra gente, pra quem está estudando sobre a área, assim, ó, você já tem um lado, assim, ó, a minha carne pode perecer, mas o meu espírito, ele não vai voltar atrás. Minha carne vai voltar ao pó, mas ele não. Tem um ponto, só aqui Vamos rapidinho, botar pessoal. Ordem aqui, pra ó. gente rapidinho. Tem duas aí do seu lado, Gigi. Só porque assim já está o tempo bem apertado aqui. Em relação a essa questão só da regressão, nem sempre... Ok, às vezes, se eu identificar, né, quais são os meus problemas, minhas falhas, o que eu preciso melhorar... Ok, isso é positivo, beleza. Mas nem sempre, o simples fato só de você enxergar, eu vou conseguir mudar. Assim, o processo da terapia justamente te faz se enxergar muitas coisas suas que você às vezes não enxerga, né? Mas o simples fato de você saber, você não consegue resolver. Ainda existe um processo, Mas assim... Isso... A questão a questão da assim, claro, cada um utiliza a forma que achar. Se perguntar, eu não sou da área da psicologia, sou engenheiro, não tem nada a ver. Se me perguntar, eu faço uma regressão por curiosidade, caramba, acho que assim, algo de cada um, porque a mesma forma que você pode encontrar algo que você goste, que seja bom, às vezes a gente pode encontrar algo que não seja tão fácil da gente assimilar. Mas assim, só antes para liberar já para você aqui, independente de com regressão ou não, o simples fato de você parar, se perceber e refletir sobre as suas ações e sobre o que você pode ou não melhorar, isso já é uma forma de você estar planejando a sua reencarnação. Porque assim, a gente fica sempre falando assim, eu vou planejar minha encarnação quando eu estiver reencarnando. Não, se eu começo a observar as minhas ações e tomar atitudes hoje, eu já estou impactando no que eu vou planejar ou não na próxima vida. Então, assim, a gente está o tempo todo interferindo nessa melhora como espírito, nessa própria evolução. Eu acho que o interessante não é o saber. O que leva à transformação é o sentir. Porque saber, teoria, os livros estão aí. Porque é a mesma coisa, a questão não é intelecto, é sabedoria. E a sabedoria a gente ganha nas vivências, nas experiências da vida. E o maior propulsor, infelizmente, hoje, de despertar o sentir é a dor. Quem é aquele ser humano que vivia um momento de dor, que está passando por uma situação, seja lá de saúde, dor de forma geral, que não consegue ir para dentro e refletir, sentir a necessidade e o querer da mudança? Após essa dor, muda. Lá na frente pode voltar o erro que levou a sentir aquela dor, mas há transformação. Então, não é teoria.
Não é eu estar aqui apenas vendo e chegar lá fora, eu vou absorver e colocar em prática. Se tocar e despertar o nosso sentir, a mudança. Agora, só teoria, só intelecto não transforma. Exato. Talvez ainda a gente precise da dor, mas... Gente, tem fila. Tem uma colega de blusa branca, de mão... Ela, não, licença, eu vou pedir para a colega. Depois você fala. Vamos botar a ordem dessa casa. Por favor. Isso é evolução. Não é isso? Dar a vez na ordem certa é evolução. Vamos lá, que o tempo já está aqui. Eu vou falar bem rapidinho. Eu acho que está ótima a aula. Mas eu vou falar sobre essa questão de... Eu acho que não é por acaso que a gente encarna sem memória. Ou reencarna. Então, eu acho que a gente tem que aqui focar agora em evoluir o que a gente está aqui agora. E aí, quando a gente desencarnar, eu até já ouvi, talvez, se eu tiver errado, vocês me corrijam, que lá, quando a gente desencarna, antes de reencarnar, a gente até escolhe, às vezes, reencarnar de uma certa forma para se melhorar. Então, eu tinha a ideia, até pouco tempo atrás, de que algumas pessoas têm mais dificuldade. Meu Deus, mas por que essa pessoa veio assim? Mas talvez não, ela escolheu, talvez. Então, para o processo dela de evolução. A gente vai ter 3 aulas para falar de encarnação. Pessoal, eu vou pedir só para a gente segurar um pouquinho agora, porque assim, o tempo já está ali e a gente ainda tem alguns slides aqui para... Possa ser que já levantaram até a mão lá atrás. Vamos lá, então. Como é que se processa, né, essa encarnação aqui na matéria? Se vocês olham aqui, vocês estão diante de uma cabine dessa aqui. O que é que vocês acham que simplesmente chegaria, conseguiria aí pegar, sentar ali e pilotar? Ou vocês precisariam passar por todo um processo do entendimento ali de aerodinâmica, da mecânica, fazer várias aulas, pegar um avião menor, até chegar nesse aí. Então é mais ou menos isso, né? Isso que acontece. Quando a gente viu lá na aula de espírito, né, que Deus cria o princípio inteligente, o princípio espiritual e o princípio material. Então esse princípio material, o princípio inteligente, ele não pode simplesmente criar do simples ignorante e já assumir um corpo com a condição e uma complexidade dessa daqui. Então ele precisa ir estagiando da forma mais simples até a mais complexa. Então ele vem primeiro no reino mineral, passa pelo reino vegetal, aí passa pelo reino animal, aí tem os elementais, o reino hominal e o reino angelical. Deixa eu só passar aqui para aqui, pronto. Aí, o que é que acontece em cada um desses, né? O princípio simples e ignorante, ali, ele vai, na matéria inerte ainda, ele vai começar a entender essa associação. É a forma mais simples dele se relacionar com a matéria. Ele não tem ainda noção de como assim, utilizar de uma complexidade que requer uma energia vital, que requer nutrição, requer uma série de metabolismo para fazer funcionar. Então ele começa nessa relação simples, na matéria inerte ainda, para
integrar ali a questão da atração, das relações químicas. Passado um tempo integrado, essa habilidade mais simples, digamos assim, vai para o reino vegetal, onde ainda que seja uma matéria inerte, mas já tem a vitalidade, então já requer uma questão da nutrição, a sensibilidade também, né, no reino animal. Tem a vitalidade, a inteligência, é algo mais, o instinto ainda predomina, né, mas já tem uma relação coletiva ali com outros organismos da mesma espécie ali e outras, até que no reino nominal é justamente que essa bagagem toda aí, mais a consciência de si, o ganho da razão, o livre-arbítrio, o planejamento, o poder olhar e planejar para o futuro. Então, é no momento que tem essa autoconsciência que esse princípio inteligente ele deixa de ser um princípio espiritual e passa a se constituir mesmo como espírito. É quando ele se individualiza, ele olha para si e fala, eu sou um indivíduo. Qual? Elementais, quando a gente passa do animal para o hominal, né? Hoje aqui no planeta Terra a gente não tem mais corpos que seriam talvez esses elos que a gente teve, né? Esses neandertais, que eram hominídeos ali, não eram bem o ser humano. Então, o princípio espiritual hoje, quando chega no estágio já para avançar, não tendo esses corpos aqui, eles vão para outros locais vivenciar dessa experiência. Você chamou a pedra de inerte e tal. Antes da pedra, né, digamos assim, em um modelo subatômico, pode-se dizer, né, as partes, né, microscópicas da pedra, porque é preciso o tempo para formar uma pedra também, né? Sim. Pedra né? Então, assim, ele tem evolução, assim, ele começa aí nessa questão, ou isso é só um modelo só para ilustrar a evolução? É isso que eu fiquei na dúvida, entendeu? Não, mas é isso. Não é que ele vai pegar elementos. É porque geralmente os minerais eles vão ter esses elementos, vai ter toda essa questão do subatômico ali. É a forma mais simples que teria dessa relação, do contato com a matéria. E ele vai relacionar também nesse nível aí. Ah, entendi. Então é quando se institui a matéria. Isso, exato. Não ainda no universo atômico, mas exato. No universo. Entendi. Exato. Então, é isso. Nesse primeiro momento, na matéria inorgânica, depois nos seres orgânicos. Então, até o reino animal é espírito, e geralmente na literatura você vai ver espírito com E minúsculo. E aí, quando se torna espírito, de fato, quando tem esse ganho da razão e da individuação, é quando a gente vê também na literatura já com E maiúsculo, para diferenciar do princípio espiritual para o espírito propriamente dito. Joana de Ângeles traz que, manifestando-se sono profundo nos minerais através dos milhões de milênios, germina mediante processo de modificação estrutural, transferindo-se para o reino vegetal. E aí essa sequência que a gente acabou de ver. O que se aprende, né, quanto ao princípio? Então é basicamente isso que a gente já falou, né, esse associativismo, né, conectar na matéria e se relacionar com ela, ordenar essa matéria, ver toda essa relação da parte química. A coagulação, aglutinar a matéria, inserindo-se no tempo e no espaço, a singularização, a capacidade de constituir uma unidade de si e de integrar cada vez mais habilidades, e a própria evolução, onde vai ter, através dessa conexão, toda a vivência de experiências para a evolução desse princípio inteligente. Então, não tem, a gente já viu isso aqui, não tem privilegiados, todos feitos simples e ignorantes, ninguém inicia já um passo à frente ou com algumas habilidades já desenvolvidas, né? Todos vão passar pelos mesmos processos, não tem nenhum mais ou menos favorecido, dotado de outros, né? Dispensado de um trabalho ou de outro. Todos vão passar pelas experiências necessárias para integrar a habilidade. Então, tudo está sujeito à evolução, foi o que a gente acabou de falar agora há pouco, né? O espírito, ele evolui, né? A matéria também ela evolui com a proporção do tempo para poder justamente permitir e dar novas oportunidades para o espírito. Esse conjunto, né, que forma a sociedade também passa por uma transformação, a proporção que nós estamos evoluindo, a sociedade também evolui e os mundos também
evolui de forma geral. Da mesma forma que tem aquelas características, né, aquelas categorias da aula espíritos para as classes dos espíritos, também de forma didática, a gente tem os mundos primitivos, né, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, já como espíritos. Aí tem o mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, e é o caso aqui da gente aqui na Terra. Mundo de regeneração, onde as almas que têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas e lutas. Os mundos felizes, onde o bem supera o mal. E os mundos celestes ou divinos. Então, é isso. Não é uma transição que ocorre assim da noite para o dia. Tipo, olha, data tal a gente vai deixar de ser um mundo de provas e expiações para ser agora um mundo de regeneração. É um processo que ocorre. Então, existem essas divisões justamente de forma didática para diferenciar. Mas é algo que vai acontecendo com o passar do tempo pela própria evolução da sociedade. Moral aí, não, senhor? Como? Entrou um conceito de moral aí, não? Você falou bem e mal ali, pode ser que não seja bem e mal, né? Como o colega falou. Não, né? não botei bem mal. Ali, onde o mal predomina e ali é onde o bem supera o mal. Sim. Aí, bem e mal é meio que conceito eu sei, moral. É relativo. Eu sei que é relativo. Isso depende. Depende de época, depende de lugar. A pluralidade dos mundos habitados. Ainda tem mais um tempinho aqui. Né? Segundo nos revela os espíritos, e o bom senso determina, a Terra não é o único planeta habitado. Né? De acordo com os ensinamentos de Jesus, existem inúmeros mundos moradas na casa do Pai, ou seja, no universo. Assim como os espíritos progridem também, os planetas passam por transformações evolutivas. Né? Eu trago aqui uma informação, né, que a ciência tem buscado, né, e visto aí, descoberto vários exoplanetas no que seria o nosso quintal aqui ainda dentro das limitações do campo de observação e dos instrumentos, mas está sendo descoberto cada vez mais sistemas similares, ou com suas próprias características, mas similares ao sistema solar. Eu trago aqui algumas proporções também. A gente está aqui vendo o Sol da gente aqui, né? Bem no cantinho ali, bem pequeno, a gente tem a Terra, para a gente mostrar só essa questão dessa proporção do que a gente seria de fato em relação a esse comparativo. E se a gente pegar aqui o Sol para o Y Scuti, que era até então a maior estrela já conhecida, mas acho que ela já perdeu o lugar, já é a segunda. Mas se a gente fizer a comparação agora do Sol com essa estrela aqui, a gente vê o quão pequeno ainda nós somos em relação a isso tudo. Isso aqui é uma comparação bem pequena e relativa, né? Por fim, já chegando aqui nos nossos minutos finais, eu queria só trazer para vocês aqui essa imagem. Vou pedir até para o Rodrigo, se puder, só apagar um pouquinho aqui à frente para ficar mais fácil de ver. Não sei se vocês conhecem, já viram essa imagem antes. Se vocês quisessem ver o que é que vocês veem nisso aqui. Ninguém chuta nada, né? Não. Essa imagem aqui, ela foi feita pela sonda da NASA, a Voyager 1, em 14 de fevereiro de 1990, a uma distância de aproximadamente 6 bilhões de quilômetros. Então, a equipe de cientistas que estavam naquele momento, na época, com a participação do Carl Sagan, não sei se vocês conhecem, ele pediu que fizesse essa última imagem, né, do planeta Terra nessa distância, antes que a sonda seguisse o seu trajeto para fora do sistema solar. E daí ele fez, com base nessa imagem, ele fez uma reflexão bem interessante. Eu trago um trecho aqui desse texto dele, que ele fala assim, o nome ele dá até um pálido ponto azul. Né? Ele fala, olhem de novo esse ponto. Aqui, é a nossa casa, somos nós. Nele, todos aquele que ama, todos a quem conhece, qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu, viveram suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei camponês, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor e explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali,
em um grão de pó suspenso em um raio de sol. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há talvez melhor demonstração da tola presunção humana de que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos. Então, assim, foi claro, não era essa a proposta, né? Mas ele sempre tem algumas reflexões bem bacanas. Se vocês quiserem depois até procurar na íntegra na internet o texto completo, é bem interessante, sugiro para vocês. Mas assim, vale a gente refletir muito sobre a questão desse processo de evolução que a gente vive, né? Que a gente ainda tem muito que percorrer. E aí, o que alguém comentou aqui, né? A gente olhar para o outro sempre com a discriminação, porque não é a cor da pele, não é o gênero, não é a conta bancária que nos põe melhor ou pior do que outras pessoas, né? Que a gente possa rever, ressignificar essa relação que a gente tem com a sociedade e com o próximo, que é necessário e ajuda, né? Sem essa relação, que é nessa relação que é como se fosse um espelho onde a gente se conhece de verdade, é o que impulsiona a gente nessa escalada da evolução. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um maior prazer estar aqui com vocês. E muito obrigado.